Trajetória de hoje está um pouco diferente. Ele traz 3 histórias de vida que se cruzaram na política. Você vai conhecer de perto quem é Adriana Jerônimo, assistente social e líder comunitária. Saber mais sobre Lila M. Salu, rapper e grande educadora popular. E também Louise Santana, professora atuante na rede pública de ensino. Elas são mulheres pretas, nascidas e criadas na periferia da capital. São ativistas, feministas e em 2021 passaram a ocupar cadeira única na bancada do PSOL na Câmara Municipal de Fortaleza. A partir de então, dividem a tribuna, deveres, decisões e até o salário. Elas são Lila, Adriana e Louise. A primeira candidatura coletiva aqui da cidade, mandata Nossa Cara. Foi a Adriana quem registrou a candidatura como vereadora, já que os benefícios do cargo precisavam ser centralizados em uma só pessoa. A parlamentar é da comunidade do Lagamar, São João do Tauape. Filha de mãe cozinheira e pai carpinteiro, foi a primeira pessoa da família que conseguiu entrar na universidade e concluir o ensino superior. E é por ela que vamos iniciar o Trajetória. O nome da minha mãe é Fátima, né? Maria de Fátima. A mamãe é cozinheira, sempre trabalhou nesse ramo de buffet, restaurante. Hoje ela trabalha ainda, né? Ela já é aposentada, mas continua trabalhando, ainda é cozinheira. E é uma mulher muito lutadora, né? A mamãe sempre trabalhou muito, muito mesmo para conseguir manter a mim e ao meu irmão, né? Nós somos 2, do papai e da mamãe. E meu pai, ele é carpinteiro, até hoje ele faz brinquedos de madeira, com madeira que ele encontra na rua, né? Ele recicla a madeira para fazer brinquedos para vender para crianças, né? Então ele é vendedor ambulante. Você lhe der algumas voltas no bairro, você encontra ele em alguma esquina trabalhando. E uma grande marca assim do papai é que ele sempre disse que a única coisa que ele podia deixar para a gente era a educação, né? Então ele sempre foi muito rígido nas questões relacionadas à escola. Então estude, porque sem estudo vocês não vão ser nada. E isso surtiu um efeito muito positivo, né? Eu fui a primeira das filhas a conseguir concluir o ensino superior. Meu irmão também já concluiu. Hoje em dia, graças a Deus, ele é concursado. Então, eu acho que eles deixaram um legado para os filhos importante, né? Assim, de educação, de trabalho, de luta. E são 2 grandes lutadores. A militância por moradia é uma das principais bandeiras que a Adriana levanta. Um caminho que trilha pela vivência antes de chegar até a política. Então, fui, infelizmente, uma criança que conviveu com as enchentes todos os anos, mais de uma vez. E eu tenho uma memória da infância muito forte, que todos os anos a gente recebia apoio da Defesa Civil, né? Então, era a criança que sempre usava as roupas doadas pela Defesa Civil, a rede da Defesa Civil, o colchonete da Defesa Civil. A gente se alojava na associação de moradores porque a casa dos meus pais ficava completamente alagada. Mas também tem a memória, né, de brincar na rua, dos meus amigos e amigas de infância, né, que eu tenho até hoje. Era na década de 90, anos 2000, brincar na rua ainda era uma condição muito real. Tinha uma liberdade muito grande de brincar e de viver ali, né? Conviver com a rua como uma continuidade da nossa casa, né? As casas muito pequenas, sem ventilação adequada, então a casa acaba que a rua é um complemento da casa, né? Na maioria das periferias. A vereadora foi mãe aos 19 anos e tem 2 filhas, Lolita, de 13, e Dandara, de 6. Ela conta que a forma como orienta as meninas é bem diferente da que foi criada, apesar da gratidão que tem aos pais, pois entende que a situação era outra. Eu não sou, de jeito nenhum, uma mãe rígida, né? Eu acho que a forma como os meus pais me educaram foi realmente uma forma, naquele contexto, né, que a gente vivia ali de década de 90, né, o mundo em evolução, né, essa revolução tecnológica, veio tudo ao mesmo tempo
e eu acabei vivenciando toda essa etapa. Essa foi a educação que eles conseguiram com muita luta garantir, e eu tenho muita gratidão, né? Mas eu não sou uma mãe rígida, inclusive eu sou aquariana, então sou mais ligada à liberdade do que a uma rigidez ou uma educação mais de prisão, né? Então eu costumo dizer que eu sou uma mãe que educa para a liberdade. Eu quero que as minhas filhas tenham liberdade de viver e ser quem elas quiserem ser, assim. Não tenho esse apego, mas sou uma mãe que orienta, né? Então, oriento sobre os riscos, oriento sobre as possibilidades e oriento também para que elas consigam sonhar e desenvolver aí o futuro que elas queiram construir a médio, longo prazo, né? Mas, enfim, eu acho que eu educo elas para que elas sonhem e elas trilhem o caminho que elas imaginem trilhar, que elas sonhem trilhar, né? De olho no futuro, a assistente social tem planos de voltar a atuar na sua área de formação, pois acredita que a política precisa ser rotativa. Que é possível que mulheres negras, LGBTs, vindas da periferia da cidade, consigam ocupar a política e falar por elas mesmas. Eu acho que tem um histórico ainda muito cruel de pessoas querendo falar pelas outras, né? Aquele político tradicional que se elege para falar pelo povo da periferia. Eu acho que essas pessoas precisam ter autonomia e ter também condições de ocupar a política. Então, acho que esse é o nosso maior legado, dizer que é possível, né? Acho que ainda é possível sim, né, que eu continue há alguns anos na política, mas esse não é um horizonte permanente. Então, acho que talvez mais 1 ou 2 mandatos no máximo, mas eu não pretendo continuar como uma carreira política, porque eu acho que é isso. Eu acredito muito que a política ela precisa ser diversa e que aquele lugar ele não pode ser permanente para ninguém. Então a gente precisa renovar a política, porque é isso, as gerações novas vêm, novos olhares também precisam também estar representados na política, novas posições, novos olhares sobre a realidade. E eu acho que a democracia garante isso, né? Que a gente tenha diversas representações na política, que elas falem por elas mesmas, que elas falem pelas pessoas que elas representam. E eu acho que é essa a perspectiva de futuro mesmo. Ter ali ainda algumas oportunidades de estar nessa política mais institucional, mas eu quero muito também poder daqui a alguns anos voltar para a minha profissão e trabalhar, né, nessa parte mais da assistência social mesmo, da política de assistência, que é assim, um grande encanto que eu tenho profissional mesmo. Enquanto isso, a Adriana segue na luta pelas minorias. E entre um compromisso e outro, faz o que mais gosta, canta. Pois é, não dizem que quem canta seus males espanta? Da cabeça não sai a letra de uma das músicas favoritas, Irá Chegar. O que as pessoas talvez mais ficam impressionadas é que eu canto. Eu venho de uma trajetória ligada à igreja, mais ligada às SEBs, então eu sempre fui do Ministério de Música, animava as missas, né? Então tenho esse hobby de cantar, adoro cantar em karaokê, adoro cantar, ainda hoje canto em casamento, quando os amigos mais próximos que sabem que eu canto, né, me chamam para cantar, eu vou lá, desenrolo, não sou cantora profissional, mas sou afinada, né, então desenrolo algumas cantorias. O refrão diz assim: irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz, a liberdade, irão cantar. Então fala dessa sociedade que vai lutar contra as desigualdades até que esse dia chegue, onde todo mundo esteja no mesmo patamar de igualdade e as desigualdades elas não existam mais, né? E eu acho que isso também fala muito sobre o Cristo que a gente acredita que é um Cristo libertador, que não criou ninguém para sofrer. Cristo criou todo mundo para a liberdade e criou todo mundo para ter vida plena.
Por falar em música, no próximo bloco você vai acompanhar a história da rapper Lila M. Salu e saber como ela chegou até a mandata Nossa Cara. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. A história da rapper Lila M. Salu começou há 35 anos no Beco da Galinha, lá na comunidade Verdes Mares, no Papicu. Ela é a quarta de 5 filhos de pais muito trabalhadores. A mãe era empregada doméstica e o pai, garçom. Nos tempos livres, ainda vendia lanche numa bicicleta cargueira. Escuta só. Minha mãe é trabalhadora doméstica, meu pai é garçom e churrasqueiro, mas ele sempre fez bico, sempre fizeram bico. Minha mãe vendia bolo, vendia comida, meu pai vendia salgado, ou sanduíche, merenda, né? Ele começou com uma bicicleta, a gente bem nova assim, ele fazia a brincadeira, bora, quem é que vai acordar para montar o circo? Quero montar o circo. Era botar uma garupa na parte da frente da bicicleta para ele poder botar, né? Um isopor atrás e um na frente. E ele saía para fazer a venda desse lanche. Eu acordava cedo para montar o circo, para comprar o pão, para cortar o pão, para cortar legume. Como a Adriana é vereadora oficial da mandata, Lila entrou como assessora junto com Louise. A divisão de responsabilidades só multiplicou as possibilidades. Eu me somo a essa coletividade da coletiva Nossa Cara, né? Assim, muito do meu lugar de movimento, sabe? Assim, essa política é a política institucional, né? E política existe, tipo, a dona de casa que vai dividir ali o dinheiro para saber se ela vai comprar uma parte de sabão e uma parte de comida, ela tá pensando política, ela tá pensando a política doméstica ali da casa dela, né? Então eu acredito que tudo é política. Tudo é política. Eu venho dessa movimentação política, de disputa política, né? Seja de participação de mulheres negras, LGBTQIA+. Assim como as companheiras da política, quando criança, Lila também viveu situações que permeiam questões sociais. Foi vítima de racismo, homofobia e, desde muito cedo, questionava as diferenças latentes. Eu sou da família das meninas a mais pretinha, dos meninos a mais danada. Então eu sempre ouvi, né, essa coisa assim, é cabuloso, porque eu, quando criança, tinha umas coisas que eu não conseguia entender, sabe? Assim, por exemplo, eu não entendia porque eu era chamada de macho e fêmea, era uma coisa que me aborrecia, né? E é cabuloso que o que me aborrecia antes, né, hoje com a vivência no movimento, né, faz com que eu entenda de outra forma também, né, e me reconheça, né, afinal de contas eu sou uma mulher macho e fêmea mesmo, né, tipo assim, pra mim não tem essa questão de binarismo, eu acredito que a gente tem e precisa ser respeitado enquanto pessoas, né,
E então cresci ouvindo isso, cresci também, né, com a questão racial, com a cabulosidade, né, porque cabelo puxado, cabelo pichain, cabelo de bobril, nega do óleo, era só algum dos apelidos que a gente recebia referente à raça, né? E outra coisa assim, porque o Beco da Galinha, a favela Vesmari, na verdade, né, a favela da Vesmari, ela fica ali entre a Aldeota, né? Entre a Aldeota, Vajota, Meireles, né? Então, mesmo ali, né, no Beco da Galinha, tinha uma escola particular próxima, né? Então eu ficava pensando assim, né, quando eu passava, meu irmão, por que na minha escola não tem piscina, né? Por que na minha escola não tem uma quadra? Porque então, eu, na infância, eu já pensava nessas cabulosidades. A imagem de Lila comunica. Cada símbolo que escolhe colocar no corpo, do cabelo à maquiagem, bem como roupas e acessórios, tudo tem significado de luta. Reparei que quando eu andava com blusas polêmicas, menina, era roda de conversa no terminal, era roda de conversa dentro de um ônibus. Então eu comecei a ver a importância. Então na ideia assim, tipo, quando a gente passa a ocupar, né, esse lugar da Câmara, do espaço institucional, menina, vai ser agora que a gente também vai poder não só ter a nossa copa, mas toda a nossa estética lá dentro. Eu pego aquela vergonha do meu cabelo, eu pego aquela vergonha de ser uma menina preta, sabe? Eu pego aquela vergonha e trago pro meu corpo e pra mim isso provoca. E eu fui numa escola uma vez, eu tava de black. Mana, chegou uma pirraia assim, ó. Ela me lembrou eu todinha, porque ela tinha vários grampos, várias fivelas, e era assim que a gente andava, né? Assim, não podia escapar um cabelo que a gente... E a menina olhou pra mim e disse assim, tia, a senhora é doida, tia? Tia, como é que a senhora anda com esse cabelo? Eu, mulher, diz a verdade, tu tá achando feio? Tu acha que... E ela começa, não, tia, até que é bonita e tal. E pra mim, trazer a minha luta na minha estética, no meu corpo, é também uma oportunidade de nós, né? Assim, de nós se ver. Uma feminista nata que demorou um pouco a entender a importância do movimento, de unir forças. Eu ficava pensando assim, não, meu irmão, esse movimento de mulheres aí deve ser igual ao grupo de oração da minha mãe, que eu acompanhava também minha mãe no grupo de oração. Aí só aquelas coroas, né, assim, as conversas, a gente se juntava com o coletivo jovem feminista, né, para disputar, né, a nosso protagonismo e tal. E algumas de nós ia para a reunião do fórum. E eu nunca quis ir para a reunião do fórum. Até que surgiu uma vaga para o Fórum Social Mundial que teve no Pará, né? 2009, se eu não me engano, 2009, teve esse Fórum Social Mundial, tinha uma vaga para ir com o Fórum Cearense Mulheres, para a Casa Feminista, com a articulação de mulheres feministas, não, Articulação de Mulheres Brasileira, que é a AMB, né? Então vai ser a primeira vez que eu vou ter contato com o fórum, que eu vou, sabe, com o feminismo, aí eu fico assim, meu irmão, isso aí é feminismo? Então eu já sou feminista. Nas marchas e protestos que a trajetória de Lila se esbarrou na de Adriana e na de Louise. E é sobre a terceira integrante da mandata coletiva Nossa Cara que vamos falar no próximo bloco. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas.
O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Foi no bairro Novo Mondubim, loteamento Santa Terezinha, que Louise Santana começou a construir a identidade política desde muito cedo. A professora, que também é bacharel em Direito, se formou pela Universidade Federal do Ceará. O estudo foi a forma que encontrou de ocupar diferentes espaços e viabilizar melhorias para as comunidades. Penso que a educação ela é um elemento que transformou a minha vida, né? Eu sempre costumo dizer isso, que a educação me salvou, a escola me salvou, né? Porque eu também tenho essa realidade de ser filha da periferia, filha de pessoas muito pobres. Os meus pais, eles não acessaram o ensino superior quando eu era criança e adolescente. Então, eles trabalhavam em empregos muito precarizados, né? E ganhavam muito pouco, 2 filhos. Então, assim, todos esses atravessamentos, a gente só foi superando através da educação. E eu lembro que eu sempre dizia assim, eu quero estudar, porque eu não quero viver essa vida miserável a vida toda, né? Então, eu achava que estudar era uma possibilidade. E realmente foi. Então, hoje, como professora, eu vejo que a gente transforma a vida dessas crianças, né? E uma criança que aprende a ler e que consegue continuar nos estudos é uma criança que pode construir um outro futuro. Louise é evangélica, filha de pastores e desde muito cedo percebeu o valor da organização coletiva na igreja. Outro ponto que guia as suas lutas vem do fato de ter sido vítima de violência doméstica, isso no primeiro casamento. Logo depois, passou a ser militante do PSOL em 2012. Em 2012, quando me filio ao partido, né, esse evento de filiação ocorre depois de eu enfrentar um processo de violência doméstica, né, e me separar, né, eu fui casada. E aí, nesse meu primeiro casamento, eu enfrentei violência doméstica de maneira muito séria dentro de casa. E aí, essa possibilidade de me organizar coletivamente, de entender que as mulheres não deveriam apanhar, que as mulheres poderiam construir outro caminho, me faz me filiar a um partido, me organizar na luta pelas mulheres, em defesa das mulheres. Inclusive, nós somos eleitas, né? A Mandata Nossa Cara foi eleita com o número 50180, que é o número que a gente apresenta desde 2016 para Fortaleza, como uma possibilidade de colocar na mão das mulheres o número de chamada contra a violência doméstica, que é o número 180. Então, assim, uma das nossas prioridades é a defesa da vida das mulheres, da não violência contra pessoas negras, pessoas deficientes, pessoas LGBTQIAPN+, por entender que essas pessoas, elas estão mais fragilizadas. São pessoas que, infelizmente, acabam deixando primeiro a escola, não acessam o trabalho, não acessam a universidade, e com isso se constrói uma série de enfrentamentos para essas vidas. Mas o primeiro contato com manifestações sociais de fato foi em 2004, quando Louise tinha apenas 14 anos. Naquela época, a luta era pela garantia da continuidade da meia passagem estudantil. Hoje faz parte tanto da Rede de Mulheres Negras do Ceará quanto do coletivo de professores antifascistas. Fazia o promédio, né? Como eu coloquei, eu sempre fui uma pessoa que achava que o único caminho que eu podia percorrer era o caminho do estudo, né? E eu tive muito apoio dos meus pais para isso, né? Então, eu fazia o promédio, que na época era ali na Avenida Luciano, ainda é na Avenida Luciano Carneiro, mas na época a prefeitura também ficava ali. E em 2004 a gente teve um processo de possibilidade de retirada da meia estudantil. E eu utilizava o ônibus, o transporte coletivo todos os dias, porque eu ia para o promédio, voltava para casa, depois comia e ia para a escola, né? Enfim, um acordo que eu tinha feito com a diretora, né? A gente tinha uma situação familiar muito complexa mesmo, financeiramente. A minha diretora me ofereceu passar o dia na escola para poder conseguir estar ali, me alimentando, estar bem. Eu,
pulei nessa oportunidade, né? Porque eu vi ali uma chance de não estar naquela situação mais desfavorável que eu ficava em casa, né? E aí eu participei dessa primeira manifestação em 2004, então foi o meu primeiro contato com manifestação mesmo, mas os meus pais, a gente já era meio que organizado na associação do bairro, porque quando a gente chegou no Novo Mudubim, a gente chegou em 94 para 95, então o bairro estava começando, né, o loteamento Santa Terezinha. Então foi a partir da associação do bairro que a gente conseguiu água encanada, porque quando a gente chegou lá não tinha, a própria energia elétrica. Então eu vi como essas articulações coletivas elas iam construindo possibilidades. É a esperança que move os passos da professora, sempre inspirada pela força das mulheres que a cercam desde a infância. As minhas avós, que também eram mulheres negras, eram mulheres que não puderam acessar a universidade, que atravessaram também processos de violência doméstica, mas que se organizavam com as pessoas do bairro, com outras mulheres. A minha mãe, que desde sempre me ensinou a meter a colher numa situação de violência contra a mulher. Eu vi a minha mãe pulando portão para poder impedir que uma mulher fosse apanhada até a morte, né? Então, assim, o que mais me inspira é a força da periferia, né? A força da comunidade, a força que nós temos, porque às vezes a gente chega naqueles espaços e assim, a universidade, os espaços institucionais, eles nos disputam. Eles fazem com que a gente às vezes pense que a gente só porque está lá é melhor ou diferente de quem ficou para trás. Mas na verdade a gente é resultado de todos esses processos. Então assim, estar gravando essa entrevista aqui, né, dentro dessa escola, dentro desse bairro, né, que é um bairro da Regional 5, é uma periferia que eu conheço, isso me move muito. Quem acompanha a trajetória dela é só elogios. Ângela fala da entrega e do amor que dedica a cada aluno alfabetizado. As duas já se conheciam dos movimentos sociais e em 2017 começaram a trabalhar juntas na rede pública de ensino. Ave Maria, a coisa mais linda do mundo é... Hoje mesmo eu fiz um vídeo na chegada dela, a Luísa trazia caixa, material da cabeça aos pés, que a gente trabalha com criança do primeiro ano, eu sou colega de sala de aula dela, e é uma coisa linda, né? A delicadeza, o envolvimento, a entrega que ela tem com essas crianças aqui da escola. A gente costuma dizer que o nosso trabalho, além da educação, é um trabalho social. E a Luísa tem feito isso aqui muito bem. Além de educadora, professora, trabalho social, com amor, com dedicação, com entrega. Tem dias que ela está pirada, porque não é fácil, e ela é tão envolvida que ela chega ao ponto, às vezes, de chorar, de Luísa, calma, que você é perfeita. E ela é perfeita mesmo. Graças a Deus que nós a temos aqui na escola e que a prefeitura tem a honra de ter esta mulher na sala de aula, porque ela é show de bola, viu? Como vocês viram até aqui, a mandata Nossa Cara é marcada por mulheres engajadas e de muita força e talento, todas afinadas com as causas das minorias. E é com uma letra de Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo, que Louise finaliza e deixa o seu recado. Quando ela diz que vai cantar até o fim, né? Me deixem cantar até o fim, lá 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 ya lá ya lá ya, lá 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 ya lá ya lá ya. Eu quero cantar, eu vou cantar até o fim. Então, assim, eu acho que é cantar até o fim, demonstrando que a gente tem uma possibilidade de construir outras histórias. Não é fácil, mas que pessoas como nós podemos, sim, ocupar todos os lugares. E daqui, da minha sala de aula, da Câmara, de muitos lugares, de muitas lutas, a gente vai construindo caminhos e possibilidades para que outras pessoas também acessem esses lugares. Me deixem cantar até o fim.